E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, @SoaresIgor em todas as redes sociais e hoje eu tô aqui para te dar 5 motivos para ler o livro Procura-se um Namorado, de Alex Hall. Procura-se um Namorado, de Alex Hall foi lançado aqui no Brasil pela editora Paralela, com tradução e ilustração de capa pelo autor nacional Vitor Martins. O livro conta a história de Luke O'Donnell. Ele é filho de um casal muito famoso que fez muito sucesso nos anos 70 por seres cantores de rock e agora ele ali é meio que uma subcelebridade. Trazendo aqui pro Brasil, ele é o tipo de pessoa que entraria pra Fazenda. Acontece que 5 anos atrás ele tinha um relacionamento muito bom com um cara e esse relacionamento acabou acabando, acabou sendo algo que ele não esperava e a partir daí tudo desandou na vida dele. Então ele começa a sair muito, fazer muitas coisas que ele não fazia, ser uma pessoa diferente da pessoa que ele era. E isso chama a atenção de paparazzis, dos holofotes, e isso faz com que ele fique sempre na mídia, sendo ridicularizado pelas roupas que usam, pelos lugares onde ele gosta de frequentar e as baladas onde ele gosta de ir. E estando tanto na mídia por coisas negativas, ele acaba perdendo o trabalho que ele tinha antes e agora ele trabalha ali numa ONG que busca manter a vida de escaravelhos. E é uma coisa bem incomum, mas ele trabalha ali meio que arrecadando dinheiro para conseguir bancar essa ONG. E aí a chefe dele fala, olha só, se você aparecer em mais um escândalo na mídia, eu vou ter que te demitir porque nós não estamos conseguindo dinheiro porque os nossos arrecadadores não aceitam o seu estilo de vida. Olha a homofobia aí. O Luke então fica desesperado porque esse é o único emprego que aceitou ele. Ele não tem contato com o pai dele, que é o pai famoso. A mãe dele deixou de fazer sucesso porque ela simplesmente não quis mais cantar. Mas o pai dele é um cara famoso ainda, ele não tem contato com esse pai, então, consequentemente, ele não tem o mesmo dinheiro que esse pai tem. Então ele precisa do trabalho e aí ele chama os amigos dele e fala, gente, eu preciso mudar de vida, eu preciso ser uma pessoa melhor. As coisas que estão acontecendo comigo estão começando a influenciar até meu trabalho, então eu preciso mudar. Preciso de um namorado. Vou procurar um namorado, mas uma pessoa muito diferente de mim. E ele não tem, assim, muitas expectativas e nem muitos requisitos para que seja um namorado. Ele precisa que seja uma pessoa, precisa que seja um homem e que precisa que seja diferente dele. Os amigos, então, começam a pensar em futuros namorados pro Luke e a melhor amiga dele, Bridget, fala, olha só, temos o Oliver. E ele imediatamente fala, Oliver não. Porque no passado ali eles tiveram que uma conversa, tiveram um lance e não deu certo. Não vai dar certo. O Luke tá ciente que isso não vai dar certo. Mas o Oliver também precisa de um namorado falso ali para uma coisa que ele vai precisar futuramente. Então, se as duas pessoas estão precisando disso, por que não se juntar para conseguir um bem maior? O Oliver é completamente diferente do Luke. O Oliver é advogado, ele já é uma pessoa mais centrada na vida, ele tem um trabalho fixo, ele é completamente o oposto das pessoas que aparecem nos tabloides, até porque ele não aparece na mídia. E ele é vegetariano, ele é uma pessoa muito calma e muito metódica. Na teoria daria muito certo, então os dois, lógico, se juntam aí nesse namoro falso para conseguir cada um as suas conquistas. Começando então de trás para frente, o quinto motivo é os personagens adultos e a temática mais adulta na história. Diferente de Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é o livro que comparam muito com esse aqui nós temos personagens na faixa ali de 28 a 30 anos. Então muitos dos assuntos vão refletir a essa idade, principalmente porque a maioria das cenas acontecem ali no ambiente de trabalho do Luke e, consequentemente, um pouco sobre o trabalho do Oliver. E é claro também que por tratar de personagens adultos nós temos mais palavrões aqui durante o livro, também temos conversas e palavras e até cenas de conotação sexual, então não é um livro adolescente e isso faz com que eu goste muito mais da história, já que em livros adolescentes tendem a enrolar um pouco as coisas, a mascarar algumas e também ser um pouco mais infantil do que ser apenas um livro adolescente. Tenta infantilizar algumas coisas, que aqui não acontece. O quarto motivo é a sensibilidade. Por ser, novamente, um livro adulto, aqui nós temos espaço para conversar sobre assuntos mais sérios, assuntos tabus, principalmente sobre essa homofobia velada lá no trabalho do Luke, porque por ele ser uma pessoa da mídia, uma pessoa que as pessoas vê como vulgar, o trabalho dele, principalmente a chefe dele, vê que aquilo não está fazendo bem para a reputação ali da ONG, principalmente por causa dos patrocinadores. Ela pensa muito no que os patrocinadores estão pensando ao ter o Luke, uma pessoa
promíscua a visão da mídia que está ali por trás daquela organização. Há essa homofobia velada, não só pela parte do trabalho também. Depois de um tempo nós falamos um pouco mais sobre a família, mas isso é para um outro tópico. Além disso, o livro toca também um pouco sobre a depressão. Nesses 5 anos que o Luke ficou solteiro, que o Luke ficou sozinho ali, ele desenvolveu ali sintomas de depressão. E ao decorrer do livro, isso é tratado, conversado e não resolvido, porque assim como a vida, a história ainda continua, mas é algo que é muito bem desenvolvido aqui na história. Terceiro motivo, que foi o que me fez ler esse livro aqui muito rápido, é a escrita do livro. A escrita de Alex Hall é muito fluida, é muito simples. Os capítulos são muito curtos e isso faz com que a gente leia cada vez mais e mais. A história também tem um ar cômico junto com o suspense desse romance falso que está surgindo, ou talvez não. É um livro muito bom de ler. Eu li ele em 3 dias e ele tem quase 420 páginas. Foi muito fluido, foi muito rápido e eu entendo que a história também é assim. A história não para pra ficar lenta, não para pra te explicar muita coisa. Você entende o que tá acontecendo ao mesmo tempo que o Luke está entendendo o que está acontecendo ao redor dele. Então é um livro muito rápido, muito fluido, muito bem escrito e eu acho que a tradução do Vitor Martins ajudou bastante aqui também, porque há muita adaptação de palavras e adaptação de falas que fazem muito sentido para o Brasil, porque o livro ele é uma história britânica, é uma história que acontece na Inglaterra, então algumas coisas, algumas palavras, algumas piadas talvez não fariam sentido e essa adaptação para o nosso português do Brasil fez muito sentido e eu achei que a tradução aqui foi muito boa. O segundo motivo é a família. Tanto a família do Luke quanto a família do Oliver estão presentes aqui no livro, tanto para o bem quanto para o mal, mas também a família que eles escolhem quais são os seus familiares. Nós temos a família de sangue e a família espiritual, que são os amigos, aquelas pessoas que a gente escolhe e a gente denomina como família. Então aqui nós temos esses três tipos de família. A família que te ama incondicionalmente, a família que te ama, mas que te critica porque não aceita o seu estilo de vida, e os seus amigos que vão te amar ali incondicionalmente porque vocês passaram ou vocês vivem pela mesma coisa. É um livro que fala bastante sobre isso, principalmente sobre a família do Luke, porque ele é o personagem principal, pelo ponto de vista dele que nós vemos a história. Então nós conhecemos a mãe dele, tentamos ali conhecer o pai, que é uma figura não presente na vida dele, mas que se faz presente em algum momento, e aí tentamos conhecer, tentamos compreender essa relação. E também a família do Oliver, que em determinado momento vamos conhecer. E ao conhecer a família dele, também conhecemos um pouco sobre como ele foi criado e por que ele é do jeito que é. Eu não quero dar spoiler aqui, principalmente spoiler sobre o Oliver, porque ele é um personagem que é muito bom de conhecer lendo. Esse tópico sobre família e sobre a diferença desses 3 núcleos familiares na história é muito interessante. E acontece aí no meio da história, sabe? Não tem uma pausa para falar sobre o romance, uma pausa para falar sobre a família, uma pausa para falar sobre assuntos tabus. Tudo acontece meio que ali intercalado, porque faz parte da vida desses 2 personagens, e isso faz com que o livro, a todo momento, tenha um novo plot twist, um novo assunto, uma nova história para acompanhar. E o primeiro motivo, e o que com certeza vai fazer muitas pessoas querer ler esse livro, é o namoro falso. Esse namoro falso começa com 2 personagens que não querem estar ali, mas precisam de um namorado falso. Então tanto o Luke quanto o Oliver não estão satisfeitos em estarem ali com o outro, mas fazem de tudo para que as pessoas ao seu redor acreditem que eles são um casal. Então ao decorrer da história tem muita tensão enquanto eles estão ali se conhecendo. E aí a tensão aumenta quando eles realmente se conhecem e eles começam a perceber que eles talvez não se odeiam tanto assim. E aí passam pra negação do tipo, não, essa pessoa não é boa pra mim, eu não sou bom pra essa pessoa, não quero ela na minha vida. Mas na verdade eles começam a ver que eles querem mesmo, e aí passamos direto pra pegação, que há algumas cenas aqui um pouco mais calientes, então é muito interessante, é muito legal, e principalmente porque é um livro mais adulto, então realmente iria ter essas cenas. Eu peguei esse livro no momento que eu precisava de uma história leve, de uma história fluida, de uma história que me fizesse continuar lendo, porque eu estava lendo muita fantasia, eu venho de um ano onde eu li muita fantasia,
e isso fez com que ficasse um pouco nebuloso aqui dentro com um gênero de fantasia. E assim que eu peguei esse livro, eu vi que seria uma leitura muito prazerosa e foi isso que aconteceu. E é por isso que eu estou aqui te dando 5 motivos para ler Procure Seu Namorado. No fim, eu acabei dando 4 estrelas e meia pro livro. Não dei 5 estrelas porque em algum momento eu fiquei com raiva dos personagens e vi que em alguns capítulos, não todos, poderiam ser apagados da história, que não fariam falta e não fizeram tanto sentido assim. Há uma continuação para ser lançado agora, esse ano 2022, lá fora, que vai se chamar Husband Material, ou acho que não vai fazer tanto sentido manter, porque o nome em inglês do livro é Boyfriend Material, então em inglês faz sentido, mas em português não vai fazer tanto sentido. Procura-se um marido, já que o namorado o Luke encontrou. Não há data do lançamento da continuação aqui no Brasil, mas eu fico muito ansioso que a editora Paralela publique também, não ainda esse ano eu acho, mas lá pro ano que vem, porque é um livro que eu quero muito ler. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter convencido você a ler Procure Seu Namorado, do Alex Hall. Se você se interessou por essa história, aqui embaixo tem um link para você comprar o livro lá pela Amazon, e comprando por esse link, você não paga nada além do valor do livro e eu ganho uma pequena comissão. Assim você me ajuda a manter o canal funcionando. Lembrando que as minhas redes sociais são @soaresigor em todas elas, e por lá eu tô sempre comentando o que eu estou lendo, os livros que estão chegando por aqui, então me segue por lá, que lá a gente sempre pode conversar ainda mais. Vou ficando por aqui, um beijo e tchau!